Olá alunos, olá alunas, estamos aqui no Laboratório de Ciências dando prosseguimento às explicações sobre substâncias químicas. Então o que é uma substância química? Substância química é toda a matéria formada por um conjunto de átomos. Então os átomos se ligam e formam as moléculas, formam agrupamentos de átomos, né? Então uma substância química é feita de partículas. O que é essa partícula? Pode ser uma molécula, né? Que é um conjunto de átomos. Por exemplo, a água ela é feita de um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio ligados, H2O. Então essa é a menor porção de água que eu posso ter, uma molécula de água. E cada moléculazinha de água, H2O, constitui uma partícula que forma essa substância, a água. Tudo bem? Muito bem. Então, essas partículas, elas podem estar mais juntas ou mais separadas. E isso determina o estado físico que a substância se apresenta. Então o que é um estado físico? Toda substância se apresenta na natureza em três estados, ou sólido, ou líquido, ou gasoso. E o que depende esse estado físico? Da temperatura que ela se encontra no meio ambiente. Então no nosso livro didático eles propõem uma atividade que eu montei aqui, tá? Então chega aqui perto para a gente ver a montagem da atividade. Então eu coloquei 3 béqueres e em cada béquer eu coloquei um termômetro, tá? O que é termômetro? Termômetro é um aparelho que mede a temperatura, tá? Então aqui esse termômetro, um termômetro de estufa, ele tem aqui o bulbo que está cheio de um líquido vermelho, né? Um álcool vermelhinho. E vocês estão vendo que tem um tubinho bem fininho dentro dele, que é o capilar. Então, à medida que esse líquido se aquece, ele se dilata e sobe pelo capilar. Aonde ele parar é a temperatura. Então, vocês estão vendo que esses numerinhos do lado é a escala termométrica, que está medindo em graus Celsius. Então, aqui eu tenho 0 graus Celsius. Abaixo de 0 eu vou ter menos 10 graus Celsius. Acima de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160. Então esse termômetro ele me mede menos 10 graus Celsius até 160 graus Celsius. Tá? Então nós vamos ver o que significa isso, tá ok? Vamos lá. Então aqui eu tenho um becker vazio. O que eu vou colocar nesse becker vazio? Vou colocar água também, só que água no estado sólido, que é o gelo, tá? Então aqui eu tenho gelinho picado. Antes vamos ver aqui, quanto que está medindo aqui a temperatura? Temperatura ambiente, 25 graus. Então vocês estão vendo que aqui o risquinho, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então dentro do laboratório hoje está bem calor, né? 25 graus. Vocês estão vendo aqui na água líquida, o termômetro também está marcando 25 graus. E aqui em cima da placa de amianto, nós temos também a água, ó, a mesma quantidade de água, e também está marcando 25 graus. Então, qual a temperatura ambiente aqui do laboratório? 25 graus, certo? Então, o que eu vou fazer? Gelo dentro do becker. Do becker número 1, certo? E vocês estão vendo que o termômetro está mergulhado dentro do gelo. Daqui a pouco a gente vai ver como que ficou a temperatura, tá? Aqui nós vamos deixar do jeito que está, temperatura ambiente.
E aqui eu vou ligar o bico de Bunsen e vou ligar o fogo, né? E vamos aguardar a água ferver, entrar em ebulição. Então, quando a água ferve, ela passa do líquido para o estado gasoso, ok? Então, nós vamos ter 3 béqueres aqui. O béquer número 1 vai medir a temperatura da água no estado sólido. O béquer número 2, a temperatura da água no estado líquido. E aqui, quando ferver, vai medir a temperatura no estado gasoso, tá? Em ebulição, ok? Vamos esperar até a água ferver e daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês a temperatura, tá? Só antes a gente vai mostrar aqui para vocês, a Nádia vai chegar pertinho aqui com a câmera e chega mais pertinho. Então tá lá marcando 25, né, gente? Então fica olhando, ó, o mercúrio, né, o álcool, né, desculpa, não é mercúrio, é álcool. Vocês estão vendo que o álcool colorido vermelhinho, à medida que a água vai aquecendo, ela vai subindo, ó, já chegou em 30 graus. Olha lá, 31, 32 e assim por diante. Então, à medida que a água vai aquecendo, a temperatura aqui vai subindo. E será que ela vai parar de subir em algum determinado momento? O que vai acontecer quando essa água ferver? Que ela entrar em ebulição, que ela começa a passar para o estado gasoso. É isso que a gente vai ver, tá? Ok? Alguma dúvida, gente? E se a gente chegar aqui perto da água, aqui onde está o gelo, vocês estão vendo que a temperatura está caindo, né? Não estava em 20 graus? Né? Estava em 25 graus, né? Agora nós estamos o quê? Chegando em 0 graus, né? Daqui a pouquinho a gente já vai ver as 3 temperaturas, ok? O que é a água no estado sólido, líquido e gasoso? Ela tem a mesma constituição, H2O, a mesma constituição, é a mesma substância, só que elas estão em estados físicos diferentes. Então, se ela está em estado físico diferente, nós vamos ver que a temperatura dela também será diferente, ok? Daqui a pouco a gente volta para ver o resultado. Muito bem, alunos, alunas, a água já entrou em ebulição, a água está fervendo. Então, está saindo aqui água no estado gasoso, tá? Então, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos ver a temperatura. Água no estado sólido, gelo. Vamos ver aqui, exatamente 0 graus. Então quer dizer que a água, quando ela chega, a temperatura vai baixando, baixando, baixando. Quando chega em 0 graus, ela passa para o estado sólido, ela sofre solidificação. Professor, e se eu colocar ela em menos 10 graus, 10 graus abaixo de 0, ela continua no estado sólido. A menos 20 graus, ela continua no estado sólido. Então, da temperatura de 0 graus e abaixo de 0, a água fica no estado sólido. Aí, por que ela ficou no estado sólido? Porque as partículas, as moléculas estão bem juntinhas. Quando eu tiro o calor, então quando eu esfrio, estou tirando o calor, as moléculas começam a ficar mais lentas e se juntam. Como as moléculas ficam mais lentas? Sim, as moléculas que formam a matéria, a substância, estão em agitação, elas estão se movimentando, elas não ficam paradas. Isso se chama energia cinética. E o que é energia cinética? Energia de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. E como que eu faço para as moléculas aumentarem a velocidade? É só aumentar o calor. Então quando eu aumento o calor, as moléculas se agitam.
e se separam. E se eu tiro o calor? As moléculas ficam mais lentas e se juntam. Então se a molécula está bem separada, ela está no estado líquido, ela vai esfriando, 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 vai ficando mais lenta, mais lenta, mais lenta e vai se aproximando. Quando ela se junta, ela passa para o estado sólido. Tá? Vamos ver agora aqui a água no estado líquido. Ela continua em 25 graus. Só que agora está perto do fogo aqui, né, gente? Então o que aconteceu? A água deu uma esquentadinha. Estava em 25 graus, certo? 25, 26, 27. Então ela ganhou 2 graus aqui por estar, ó, bem perto do fogo, tá vendo? Então, o que aconteceu com a água? Ela estava em 25, passou para 27 e ela continua no estado líquido. Aí se eu abaixar essa temperatura, colocar dentro do freezer, ela vai lá abaixando. 26, 25, 24, 23, 22, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chegou no 0, ela passa para o estado sólido. Professor, então quer dizer que acima de 0, o gelo derrete, ele sofre fusão. Por que o gelo derrete acima de 0 graus? Porque ele vai recebendo calor, vai aumentando o movimento, vai aumentando a energia cinética e a molécula se separa. Se separando, ela derrete e passa para o estado líquido. Então se eu continuar aquecendo, 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 ela vai adquirindo mais velocidade, mais velocidade, mais calor, mais calor, mais calor, até que a molécula se separa completamente e passa para o estado gasoso. É por isso que o vapor sobe, né? Porque o vapor está cheio de energia cinética e as moléculas sobem, tá? Então vamos ver agora aqui no estado gasoso. Gente, está marcando entre 98 e 99 graus. Mas professor, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água a nível do mar. Por que Vinhedo ferveu um pouquinho abaixo de 100? Ferveu a 98. Por que será que Vinhedo ferveu a água a 98? Então quer dizer que a água em Vinhedo tem um ponto de ebulição de 98 graus Celsius. A gente vai ver isso daqui a pouco. O que faz? A pressão atmosférica é o peso do ar, certo? Lembra que eu expliquei lá no nosso slide que o peso do ar junta as moléculas. Então Vinhedo está a 720 metros de altitude, está em cima de uma montanha. Então tem menos pressão do que Santos, que está lá embaixo na serra, a nível do mar. Então se eu for em Santos, a água vai ferver exatamente a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água a nível do mar. Certo? Agora, se eu subir uma cidade mais elevada do que Vinhedo ainda, se eu for lá para La Paz, na Bolívia, que está a 3.800 metros de altura, lá a água ferve a 90 graus. Por quê? Quanto mais alto, menos pressão. Aí se eu subir no Monte Everest, que está a mais de 8.000 metros de altura, a água lá vai ferver a 70 graus, porque tem menos pressão ainda, tá? Então quer dizer que não é só a temperatura que influencia na mudança de estado físico, tem também a pressão atmosférica. Quanto maior pressão, mais calor eu vou precisar para separar as moléculas. E quanto menor a pressão, menor o calor para separar as moléculas. Tudo bem? Então o que nós vimos aqui? Que em 0 graus e abaixo de 0, tenho a água no estado sólido. De 0 até 100 graus, eu tenho a água no estado líquido. E de 100 e acima de 100, 110, 120, 130, 140, a água vai estar no estado gasoso, ela vai estar ebulindo, fervendo, tá? Isso acontece com qualquer substância química.
tá? Então qualquer substância química, ela tem o seu estado físico. Ah, professor, mas o ferro, eu nunca vi ferro líquido. Então, por exemplo, aqui, esse cubinho de ferro, se eu aquecer ele a 3.000 graus, o que acontece? Ele derrete e passa a ser ferro líquido. Aí se eu ferver, aquecer ainda mais, ele vai virar vapor também. Só que o ferro, ele vai ter uma temperatura muito alta para separar, entendeu? Então, para derreter o ferro, eu vou ter uma temperatura muito alta, entendido? Ao passo que a água, né, o gelo, derrete a 0 graus. A partir de 0 graus ela começa a derreter, tá? Ok? Então nós temos a fusão, quando o gelo derrete e se torna no estado líquido, tá? Então, e quando o líquido passa para o sólido? Quando eu esfrio, eu tiro energia cinética, tiro o calor, e o gelo, a partir de 0, ele entra em solidificação. 0 e abaixo de 0, ele fica no estado sólido. Aqueci, ele começa a derreter. Por quê? Acima de 0 até 100 graus, a água permanece no estado líquido. E de 100 e acima de 100, ela passa para o estado gasoso. Tá ok? Pessoal, para ficar bem claro para vocês o que é molécula, o que é átomo, muito bem. Aqui em azulzinho, essa bolinha representa o átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio sozinho não significa nada, ele é um átomo, uma partícula. É a menor partícula que constitui a matéria. Tá ok? Então nós vamos ter mais de 100 e poucos tipos de átomos, tá? Esses átomos, eles têm que se ligar a outros para formar a substância química. Então, se eu tenho o átomo de oxigênio, aqui em vermelhinho, eu tenho o átomo de hidrogênio. Mas, professor, o hidrogênio é menorzinho do que o oxigênio? Sim, tá? O hidrogênio é o primeiro átomo lá da tabela periódica, tá? Então, o hidrogênio, será que ele se liga com o oxigênio? Sim. Então, os átomos se ligam uns aos outros para formar a substância química. Então, se eu pegar aqui um palitinho, certo? E vou espetar aqui no oxigênio. Então, ele vai estar o quê? Preparado para receber átomos. Então quer dizer que o oxigênio, ele já está preparado para receber outros átomos, para se ligar com outros átomos. Assim como o hidrogênio também. Então o hidrogênio, quando ele vê um oxigênio, ele vem e se liga. Daí vem outro hidrogênio e se liga. E formou o quê? Formou uma molécula H2O. Então 2 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Formou uma molécula de água. Tá ok? E dentro desse becker eu tenho o quê? Água. Água destilada, água pura, tá? Muito bem. Representando como? Um monte de moléculas. Então qual é a menor parte da água? Uma molécula de água. Aí se eu separar esses átomos, deixa de ser água, gente. Daí vai ser uma outra substância. Tá? E quando a água está assim, as moléculas bem juntinhas. Moléculas bem juntinhas. Bem juntinhas. Bem juntinhas. Eu estou tirando o calor. O que as moléculas vão fazendo? Elas vão se juntando, e vai passando para o estado sólido. Ok? Então por que o gelo ele está sólido? Porque as moléculas estão bem juntas. Agora eu forneço calor. Calor é energia cinética, movimento. O que acontece? As moléculas começam a se agitar e se separam. Se separando, o gelo derrete.
e passa para o estado líquido. E agora, se eu fornecer mais calor, baixa calor aí, o que acontece? As moléculas vão se agitando e sobe. Tá virando o quê? Tá virando gás. E foi embora. Agora, se eu pegar e fornecer, tirar o calor, elas voltam a se juntar e volta para o estado líquido. E se eu tirar mais calor, elas se juntam e volta para o estado sólido. Entendeu, gente? Então depende da quantidade de calor que ela tem. Com mais calor se separa, com menos calor se junta. E não pode esquecer a pressão atmosférica. A pressão atmosférica está juntando as moléculas. Então, se eu aumento a pressão, vai ter o que? Mais força segurando. Então eu vou precisar de mais calor para separar. Tudo bem, gente? Ficou claro agora?